A gente começa esta edição falando da audiência pública realizada nesta quarta-feira na Câmara do Rio, que fez uma revisão das discussões com moradores e representantes da Prefeitura sobre o novo plano diretor. A repórter Luciana Cabizieri acompanhou. Vamos assistir? Na pauta, um balanço das 17 audiências territoriais que aconteceram em vários bairros da cidade, ouvindo as reivindicações e as propostas dos moradores, dos representantes de órgãos públicos e da sociedade civil. A gerente de macroplanejamento da Prefeitura, Valéria Razan, lembrou que o plano é um projeto de lei complexo e destacou 7 pontos chaves, entre eles a outorga onerosa e a demanda por uma cidade autossustentável. Já o representante do IBAMA, Henrique Barandier, falou da pesquisa que está sendo realizada pelo Instituto. Nós fizemos uma enquete, na verdade, uma consulta assim, à população sobre questões, né, que mais lhe afligem em relação à cidade, os problemas, etc., com o objetivo de subsidiar os vereadores na análise do projeto de lei. A gente está ainda consolidando resultados, mas algumas questões elas aparecem muito claramente na pesquisa, né, como as questões relacionadas a transporte, mobilidade, ao saneamento e alguns outros temas que afligem aí o dia a dia da população. O secretário municipal de Planejamento Urbano, Augusto Ivan Freitas Pinheiro, destacou a dedicação da Câmara Municipal de ampliar a participação da população nas discussões do novo plano diretor, que valerá para os próximos 10 anos. A dedicação dos técnicos e também da Câmara de Vereador, no sentido de expandir as possibilidades de envolver a população em decisões que influenciam diretamente sobre a sua vida. Essa foi a última audiência pública de uma série de 26 realizadas ao longo dos últimos meses, entre elas 17 territoriais. A Comissão Especial do Plano Diretor esteve em várias regiões da cidade para entender as características de cada bairro e ouvir as demandas da população em setores como mobilidade urbana, revitalização de áreas degradadas, saneamento básico e proteção ambiental. Acho que as audiências foram muito produtivas, satisfatórias. Todas as divergências de opiniões, todos os embates e todas aquelas observações que foram colocadas por quem vive o dia a dia de cada área, de cada região, de cada bairro, vai estar servindo agora de base para a gente fazer as nossas avaliações e ajudar a aperfeiçoar esse texto do projeto do plano diretor. Esse projeto vai ser o mais importante que nós vamos votar nessa legislatura e é o que vai nortear as nossas políticas públicas pelos próximos 10 anos. Ao longo desse processo de discussões, a Câmara Municipal criou uma enquete para interagir com o morador da cidade sobre a elaboração do novo plano. A maior novidade de todas foi uma enquete mesmo do site que recebeu diversas propostas que podem gerar emendas que possa modificar o projeto, poder qualificar o projeto na interação com a população, trazendo de fato a realidade que a população vive no seu bairro e que vai integrar a cidade como um todo. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade complexa, né, e que tem uma discussão ampla de cada bairro com esse significado. Cada bairro tem a sua essência, né? A essência do turismo, a essência da indústria, a essência ambiental. Então, essa escuta da população, como eu disse, integrando com a técnica é fundamental para que a gente possa fazer o melhor plano diretor e que a cidade cresça de forma ordenada e que possa ter geração de empregos, possa ter mobilidade urbana, pode ter a discussão também na realidade do transporte da cidade. Acho que é fundamental essa interação. Terminadas as audiências públicas, o projeto do Executivo entra na fase de recebimento de emendas para em seguida ser analisado e votado em plenário. A gente tem agora um desafio gigante, que é consolidar as contribuições que a gente recebeu nas audiências e amplificar a participação dos vereadores na consolidação das emendas. É sistematizar tudo que nós ouvimos, tudo que nós pensamos para aperfeiçoar o texto que foi enviado para a Câmara pelo Poder Executivo. O próprio Poder Executivo já anunciou que vai apresentar emendas, ou seja, então é um trabalho de pegar todo o que foi feito até agora e traduzir numa linguagem que isso se traduza, portanto, na lei, na forma da lei. É um desafio difícil, mas que nós precisamos fazer isso, inclusive continuando com participação popular, para que a gente possa aperfeiçoar e a lei possa servir de fato o que ela precisa, melhorar a vida do carioca.
E a gente continua falando sobre o novo plano diretor. Moradores de vários bairros vivem a expectativa de que as mudanças na regulamentação urbanística da cidade possam proporcionar uma qualidade de vida melhor. 16 áreas de planejamento foram palco de audiências públicas territoriais. Zonas turísticas, áreas rurais, bairros às margens da Avenida Brasil. Nada escapou do olhar da Comissão Especial da Câmara do Rio, que tem o desafio de, na revisão do plano diretor, contemplar cada área da cidade. Os problemas são muitos. As maiores reclamações são nas áreas de meio ambiente e transportes. O meio de transporte nosso é precário. Para quem precisa de ir daqui para a cidade, por exemplo, tem muita dificuldade, porque você não tem conforto nenhum. O intervalo dos ônibus é bem grande. Tem às vezes que a gente fica na mão. Se perder um ônibus, só daqui a 50 minutos ou 1 hora para poder ter uma alternativa melhor. Eu, por exemplo, moro ali na Rio Morto, na estrada do Rio Morto. E a gente só depende das vans, entendeu? Porque o ônibus ali demora muito para passar. As linhas aqui estão cada vez mais escassas, né? Muitos números de ônibus foram reduzidos, inclusive um que vai ao 906, linhas que estão cada vez mais extintas. E quando tem chuva, às vezes não precisa nem ser muito forte. Essa região alaga constantemente. O plano diretor é um instrumento que vai definir o crescimento da cidade nos próximos 10 anos. O projeto do Poder Executivo tem como objetivo proporcionar o adensamento populacional em regiões com boa infraestrutura de transporte de média e alta capacidades, como as estações de trem e metrô, e onde se concentram os postos de trabalho. O centro da cidade é um desses locais. Outro desafio é conciliar o potencial construtivo de algumas regiões, sem que isso signifique prejuízo para o meio ambiente. Para os moradores, a revisão do plano diretor é a grande oportunidade de se ter uma cidade ainda mais maravilhosa. Essa política de trazer realmente o plano diretor, ela tem que somar com as nossas necessidades, né? O que precisa é o poder público ordenar e estar presente. A gente tem que melhorar cada vez mais, né? Os próximos 10 anos estão logo aí. E a Câmara Municipal está acompanhando de perto para que o Rio fique ainda melhor.